Olá, meu nome é Marla e essa é a aula de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, diferente do tecido epitelial, ele apresenta muita matriz extracelular. Olha isso aqui na imagem, estes são os núcleos das células e todo esse espaço aqui é o que? É matriz extracelular. Outra coisa bem interessante que podemos observar nessa imagem, são formados por diferentes tipos celulares, né? Como o epitélio. O epitélio não é um tipo celular apenas, são diferentes, uma enormidade de tecido, de tipos celulares. Aqui o que que a gente está vendo? Vasos, sim, altamente vascularizado, altamente nervado. E o tecido conjuntivo, ele tem a função, como o próprio nome dele diz, de unir tecidos diferentes. Une epitélio, une ao músculo, ao tecido nervoso. Ele faz essa união dos nossos diferentes tecidos e assim formam-se os órgãos. O tecido conjuntivo também é classificado em vários tipos, como nós vimos para o epitélio. Quais são os tipos de tecido conjuntivo? Então, o mais conhecido, tecido conjuntivo propriamente dito. E aí tem três tipos. O primeiro, o frouxo, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem, que também é a nossa imagem aqui de fundo, né? Por que que ele é dito frouxo? Porque o tecido conjuntivo, todos eles, tá, gente? Além de ter as células, ele tem a matriz. E nessa matriz, o que tem na matriz? Fibras e substância fundamental amorfa. Essas fibras são de diferentes tipos. Quais tipos que tem aqui no tecido conjuntivo propriamente dito? Fibras colágenas. E essas fibras, elas estão entrelaçadas entre si de uma forma muito frouxa, por isso o nome. Olha a diferença para o nosso próximo tecido, que vai ser o tecido conjuntivo denso. Mas antes de falar nele, olha quem apareceu aí. O principal tipo celular do tecido conjuntivo. Esse é o fibroblasto e esse aqui é o fibrócito. Um fibroblasto que está em pouca atividade. Um fibrócito pode até voltar a ser um fibroblasto. Como vocês estão vendo, gente, fibroblasto tem muito mais organela, o citossol muito maior. Por quê, gente? É uma célula que está em muita atividade. E o fibrócito não, ele está ali quietinho. Precisou de entrar em atividade, ele volta, ele se torna um fibroblasto de novo. Pode até sofrer mitose, porque o fibroblasto é uma célula que sofre mitose. Outras células do tecido conjuntivo. Gente, muita célula de defesa. Aqui nós temos uma célula típica de tecido conjuntivo que é o plasmócito. O plasmócito ele foi originado de uma outra célula que é o linfócito. Outra célula bem comum que a gente encontra é o macrófago. E o macrófago ele originou de uma célula que vem pelo sangue que é o monócito. Então, muitas células de defesa no tecido conjuntivo frouxo, tá ok? Aí tá o denso, ó. E aí o denso tem dois tipos, modelado e não modelado. Começando pelo não modelado, que ele está abaixo da nossa pele, por exemplo. Por que que ele recebeu esse nome? Já perceberam aqui, ó? Ele tem muitas fibras, muitas fibras, por isso é denso. E não modelado, essas fibras estão em qualquer direção. Diferente do próximo tecido que a gente vai ver que é o modelado. Também, gente, aqui tem muitas fibras, olha como elas ficam bem modeladas, numa única direção. Vamos entender essa imagem aqui? Isso que vocês estão vendo são os núcleos dos fibrócitos, tá? Onde está o citoplasma? Não dá para diferenciar aqui. E a cor do citoplasma é a mesma cor da matriz extracelular. Aí a gente não consegue diferenciar, tá? Só conseguimos diferenciar aqui os núcleos. Neste outro tecido que nós estamos vendo também, ó, aqui nós temos os fibroblastos e por fora a gente tem a matriz, mas não dá para diferenciar onde acaba a célula e onde começa a matriz. Um outro tecido conjuntivo, que é muito semelhante ao conjuntivo propriamente dito, ele é formado por células reticulares. A diferença dessas células reticulares é que elas formam verdadeiras redes.
E essas redes são formadas pelo teu próprio citoplasma, olha aqui, ó, é citoplasma da célula. E em cima da célula fica uma rede de fibras, no caso aqui, fibras reticulares. Então são os fibroblastos um pouquinho diferentes, né? Tanto no seu formato, que tem mais prolongamentos formando rede, e no lugar deles produzirem muitas fibras colágenas, eles produzem muitas fibras reticulares. Esse é o tecido conjuntivo reticular. Outro tecido conjuntivo que nós temos no nosso corpo é o tecido conjuntivo elástico. Por que ele recebe esse nome? Porque as suas células produzem muitas fibras do tipo fibras elásticas, tá? Mais um tecido conjuntivo que temos no nosso corpo, tecido adiposo. Nós já vimos tecido adiposo quando estudamos inclusões. Lembra que pode ter uma única inclusão, então adiposo unilocular. Olha aqui, ó, uma grande, enorme inclusão apertando o citoplasma para a periferia, inclusive o núcleo que fica ali bem achatadinho, núcleo periférico. Ou pode ter várias inclusões. E aí o núcleo não fica na periferia, ele fica excêntrico, mas não é periférico. O esqueminha dele, o núcleo excêntrico e as suas várias inclusões distribuídas pelo citosol. Gente, tudo é tecido conjuntivo. Por quê? Porque é formado por célula e abundante matriz extracelular. Outro tecido conjuntivo é a cartilagem. E aí tem três tipos de cartilagem. A primeira é a cartilagem hialina. Então, gente, aqui está a matriz extracelular e aqui estão as células. Essas células estão dentro de lacunas. Sim, ó, tá vendo aqui, ó? É um espaço. É um espaço que a célula ocupa, que é a lacuna. Só tem dois tecidos no nosso corpo que as células ficam dentro de um espaço. É o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. No tecido cartilaginoso, nós temos os osteócitos que ficam dentro desse espaço. Esses osteócitos são células diferenciadas que tiveram a sua origem a partir dos condroblastos. Então, condrócitos, acho que eu falei osteócito, né? Condrócito tem origem a partir dos condroblastos. E nessa matriz, o que nós temos? Nós temos substância fundamental amorfa, grande quantidade, e nós temos as fibras. Aqui, então, o condroblasto e o condrócito. Uma célula que está produzindo bastante matriz, quando essa célula fica rodeada pela sua própria matriz, ela passa a ser chamada de condrócito, que ainda apresenta atividade, que ainda pode fazer uma mitose, por exemplo. Próxima cartilagem, cartilagem elástica. Por que esse nome? Olha as fibras que ela produz, olha as fibras que os condrócitos produzem, fibras elásticas. Por isso o nome da cartilagem elástica. Ela tem uma distribuição bem mais restrita no nosso corpo. E essas cartilagens, como vocês estão vendo, também são formadas por condrócitos que ficam dentro de lacunas e este condrócito produz a sua matriz extracelular, que é rica em fibras elásticas. E a última cartilagem, cartilagem fibrosa. Por que recebeu esse nome? O que ela tem de muito? Fibras, fibras colágenas. E olha como as fibras colágenas estão. Bem semelhante ao tecido conjuntivo denso, não é? Sim, porque muita fibra e essas fibras organizadas. Aqui estão os condrócitos, mas esses condrócitos também estão dentro de uma lacuna. O outro tecido, então, que as suas células ficam dentro de lacunas, é o tecido ósseo. E aí estamos vendo um dos tipos, são dois tipos. Primeiro, tecido ósseo primário, que vem antes. Então, aqui a gente tem a matriz e aqui nós estamos vendo células. Esses são os osteócitos. E esses osteócitos foram originados a partir de quem? A partir destes aqui, ó, que são os osteoblastos. Perceba que esses osteoblastos, ó, tem ele mais achatadinho e tem ele mais alto aqui. Por quê, gente? O osteoblasto, ele está ali parado. Aí houve, né, a sinalização para produzir osso. Então esse osteoblasto ele aumenta de tamanho, aumenta a quantidade de citoplasma, aumenta a quantidade de organelas e ele começa a produzir o quê?
a matriz extracelular. E a própria célula fica rodeada por aquela matriz e passa a se chamar osteócito. Então, aqui nós temos um osteoblasto bem tranquilo, que não está em alta atividade, não está em atividade, né? Aí sim, ele começa a produzir, como este aqui, ó, começa a produzir bastante matriz. E ele produz essa matriz e vai se jogando na sua volta. Aí, quando ele fica rodeado pela matriz, ele passa a ser chamado de osteócito. Perceba o seguinte, gente. O osteócito tem muitos prolongamentos e na pontinha desse prolongamento aqui tem as junções comunicantes. Uma célula tem a capacidade de se conectar com outras células. Por quê? Será que o osso não é vascularizado, então as células precisam passar nutrientes de uma para outra? O tecido ósseo é vascularizado, mas o tecido ósseo secundário é altamente mineralizado. Aí a difusão ela fica mais difícil. Por isso, a passagem de nutrientes é através de um vaso central que é repassado para os osteócitos que ficam na sua volta e de um osteócito para outro através das suas junções comunicantes. Voltando um pouquinho aqui à imagem. Faltou falar desta célula aí, ó, que é o osteoclasto, que nós já falamos na aula de lisossomo, de digestão. O osteoclasto é uma célula multinucleada, olha quantos núcleos, falamos também na aula de núcleo, multinucleada, com bastante retículo, produzindo muitos lisossomos, tem muitas mitocôndrias, porque é uma célula muito ativa. Esses lisossomos, então, se fundem com a membrana, são liberadas, as suas enzimas são liberadas aqui para o meio externo, e onde vai haver a degradação dessa matriz extracelular. Então, é uma célula típica de tecido ósseo. Gente, quanta célula diferente no tecido conjuntivo, né? Então, seguindo aqui, estávamos falando de um tecido ósseo primário, que é aquele tecido que aparece no começo do desenvolvimento, ou seja, ainda quando são embriões, feto, recém-nascido. Depois, esse tipo de osso ele fica restrito a pequenas regiões no nosso corpo, como por exemplo suturas. Depois, este tecido ele vai ser substituído por esse aquele que vem segundo, tecido ósseo secundário. E aí sim, as células já ficam bem mais organizadas, elas ficam organizadas de forma concêntrica em torno de um eixo, e esse eixo é justamente onde tem um vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo vai passar seus nutrientes e as células vão passando de uma para outra através daquilo que eu falei para vocês, junções comunicantes. Por último, então, o tecido hematopoiético, que é aquele tecido que está presente lá na medula óssea, que é o que vocês estão vendo aqui, que vai dar origem às células do nosso sangue. Gente, que exemplo bom para a gente entender a principal característica de tecido conjuntivo, que é o que? Muita matriz extracelular, que é o que o sangue tem, né? O plasma sanguíneo. Mas voltando aqui na medula óssea, nós temos diferentes células aqui que vão dar origem a diferentes tipos celulares do nosso sangue. Uma delas se destaca, que é o megacariócito. Vimos lá na nossa aula de núcleo, porque o megacariócito é uma célula que tem o núcleo poliploide e os seus prolongamentos são fragmentados e cada fragmento vai formar as plaquetas. Aqui, então, nós temos diferentes tipos de células do sangue: neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, plaquetas, que são fragmentos do megacariócito, e um monócito. Ficou difícil entender? Então, vamos ver o esquema. Neutrófilo, núcleo lobulado, eosinófilo, o núcleo parece um fone e tem grânulos bem rosinha. O basófilo, com grânulos bem azuis.
O linfócito, que a gente não consegue distinguir grânulos, as plaquetas e, por último, as hemácias, que não tem núcleo, mas pertence aí ao sangue, né? E por último, então, o monócito. Então, até a próxima aula.